Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. E aí, pra você que se liga aqui com a gente em mais um sabadão, na editoria de esportes do GorpaCast, eu sou o Igor Dores. Sou o Douglas Moretti. E o Carlitos Marinho. E hoje a gente vai falar sobre polêmica, umas polêmicas aí que a gente até acha que não devia acontecer, mas que vem acontecendo muito no futebol, não só do Brasil, né, mas na América Latina em si, que é sobre as punições por escalações irregulares. Vamos dar uma discutida nesse tema aí, que até chega a ser vergonhoso, né, pesada? Amadorismo, né? Acho que os clubes, principalmente os brasileiros, né? Amadorismo dos clubes, que eles não vão pesquisar, fazer uma investigação a fundo, né? Principalmente nos jogadores recém-contratados, né? O último caso aí do Santos, a gente vai falar bastante do caso do Santos, que ele pode perder a partida por 3-0, Por né? 3-0 a partida de ida contra o Independiente. Independiente, pelas oitavas da Libertadores. Ele conseguiu arrancar um empate lá na Argentina. E agora, por causa da escalação irregular do volante Sanches, que tinha tomado uma punição em 2015, né? 2015, quando jogava no River, deu um tapa na cara do Gandula, pegou 3 jogos de suspensão e não cumpriu. E como é que é? O jogador também podia ter falado pro clube, né? Por que ele não falou pro clube? Ele achou que... Na ideia dele, a punição já tinha sido... Eu acredito que ele tenha pensado assim, né? O provável pensamento. Ele acreditou que essa punição já tinha sido cumprida no Mundial de Clubes. Só que o Mundial de Clubes é um campeonato da FIFA, não da Conmebol. Lembrando que em 2015 o River Plate foi campeão da Libertadores. Depois jogou o Mundial contra o Real Madrid e acabou perdendo. Mas agora foi ontem essa notícia, né? Sim, saiu... Saiu ontem a notícia, foi divulgada. E para explicar um pouquinho melhor a situação, como é que nem o Douglas falou aqui, ele deu um tapa no Gandula, né? Isso em 2015, quando jogava pelo River Plate. Isso, há 13... No último jogo dele por uma competição sul-americana. Isso, depois, posteriormente, ele foi pro México. Foi jogar no México, né? E passou-se 3 anos, né? 2 anos e meio, 3 anos, e agora voltou a contratação do Santos. Isso. E no último jogo, ele participou da partida e tal. E como foi falado aqui, ele acreditou realmente que tinha cumprido essa suspensão, mas daí o Independente abriu um inquérito, né? Isso. Abriu um processo, pediu um processo. A grande questão é que, acho que não foi no ano passado ou ano retrasado, a Conmebol declarou lá uma anistia, né? Que perdoava a pena dos clubes de punição de jogadores na metade da pena. Então, também pode ter ocorrido uma confusão com o Santos de achar que essa pena reduzida à metade, de repente, não existiria mais, que fosse um jogo. Mas eram 3 jogos. Então, caiu para 1 jogo e meio. A Conmebol, ela afirma que tem que reduzir essa... Quando fica em quebrado, tem que arredondar para baixo. Então, seria um jogo, exatamente esse jogo contra o Independiente. O Santos foi atrás aí também e pediu recentemente para verificar a escalação do meia do Independiente, o volante Pablo Hernández, que estreou contra o Santos agora. Ele tinha sido expulso também no último jogo da Libertadores pelo O'Higgins, no Chile. Ele jogava pelo O'Higgins, é da Argentina, né? Ele é do Lanús e jogava... alguma coisa assim, cara. Foi um jogo entre O'Higgins e Lanús. Ele foi expulso, mas a questão é que ele foi expulso pelo 2º cartão amarelo. Então, em casos assim, o comitê disciplinar da Conmebol não se intromete, porque é o 2º cartão amarelo, suspensão automática, e mesmo que fosse um jogo, teve a anistia da Conmebol, já seria uma punição que estava perdoada, então não tem problema. Ele poderia sim ser escalado. A questão do Sanches é que o julgamento deve ocorrer até segunda, porque o jogo de volta é na terça, e aí a gente vai ter essa confirmação, mas acredito eu que não tem muito o que fazer, né? Então, também nem adianta essa notícia é do Globo Esporte, né? Apurada e checada pelo Globo Esporte. Sim. Também não teria nenhum efeito se realmente fosse irregular a escalação do meia do Independiente, porque o jogador, para o clube ser punido, ter esse resultado impugnado, teria que ser 24 horas depois da partida.
Durante essa competição mesmo, o River Plate escalou um meia irregular durante toda a competição até aqui, né? Só que como só descobriram agora, Não houve denúncia. não houve denúncia Tem 24 horas uma outra depois. situação também que extingue a punição dele é que o tempo de prescrição desse tipo de punição é de 3 anos. Então, como aconteceu isso em 2014, essa punição já prescreveu, mesmo que a Conmebol resolvesse analisar, já não tem mais como. A gente tem também outros casos de clubes brasileiros. Acho que um caso muito conhecido no Brasil é o caso da Portuguesa. Da Portuguesa. Que praticamente acabou depois daquilo, né? Escalou um jogador irregular, se eu não me engano, na última rodada do Campeonato Brasileiro De 2013, né? de 2014. Não, 2013, tá certo. E aí o Fluminense entrou lá na Justiça Esportiva e conseguiu a punição, conseguiu que a Portuguesa perdesse os pontos. E aí o Fluminense, que até então cairia para a Série B, se safou no tapetão e jogou a Lusa, que agora sumiu, né? E eles negam, né? Os diretores, o presidente da Portuguesa daquela época, ele nega que o clube ou alguns dirigentes tenham ganhado dinheiro em cima, mas é quase consenso pela opinião pública que a Portuguesa ela meio que vendeu pro Fluminense Sim. a sua queda, né? E ela estava em 12º e perdeu 4 pontos. Foram muitos pontos, porque Perdeu foi 4 mais de uma pontos. partida que ele participou. Uhum. Então a Portuguesa acabou sendo muito prejudicada. A história da Portuguesa, acho que muito dificilmente agora vai conseguir voltar para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Vai demorar bastante. Quais outros casos? A gente tem É o caso da Chape, né? Chapecoense no ano passado, né, cara? Chapecoense no ano passado foi eliminada da Libertadores exatamente por uma escalação irregular também. Foi no jogo contra o Lanús, se eu não me engano, que a Chape escalou irregularmente o zagueiro Luiz Otávio. E aí a mesma situação, perdeu a partida por 3-0, ainda era fase de grupo. Tava mas se classificando. Estava se classificando. É verdade, estava se classificando. Uhum. E aí caiu fora. Sim. No tapetão também, bem após já não ter tinha sido. que fazer, né? É uma coisa que tá na regra, Tá tá na no regra, regulamento, tá na né? Mais uma vez, não é o vilão não é o torneio, o vilão Não, é não. a diretoria amadora do clube. no Na caso. verdade, é um amadorismo, né? Acho que um clube profissional, com uma equipe imensa que a Chapecoense, que o Santos devem ter, deixar uma situação dessa passar em branco é muito complicado. Falta de profissionalismo. Sim, com certeza, com certeza. Eu trouxe mais alguns casos aqui, só sobre o Santos, que eu queria falar mais alguma coisa. O Santos apoia sua defesa em cima do sistema informatizado da Conmebol, Qual que é o nome? É Comet? Comet. Comet. Isso, Comet. Que é um sistema que o clube entra, coloca a escalação lá, e aí o próprio sistema informa se os jogadores estão regulares ou não. Até tem o print aqui com a gente. O Carlos Sanches, segundo o sistema, poderia ser escalado, mas... É uma resposta que o clube tenta dar, né? Porque não tem o que fazer. Nesse caso aí do Comet, a Conmebol ela não tem a obrigação de mostrar se o jogador está suspenso ou não nesse software. Sim, sim. Não é por esse software que ela tem essa responsabilidade. Então, Uma das alternativas que o clube está tentando achar para se defender, mas que nem a gente falou, venhamos e convenhamos, cara. Um time do tamanho do Santos que está participando de uma competição do tamanho da Libertadores. E também por parte do Carlos Sanches, né? Falta de profissionalismo dos dois, falta de atenção dos dois, um amadorismo dos dois. A gente até aqui no print fala, tem a suspensão dele, Huracan River Plate 2-2, suspensão por partidos. Aqui, no momento em que saiu, fala uma partida, que provavelmente foi da redução da pena. Só que aqui realmente fala, estado da punição, cerrado, fechado. Ou seja, já não valia mais. Isso segundo o sistema da Conmebol que a gente está dando uma olhada aqui.
Mas não tem o que fazer, né? Acho que nem em regulamento deve mencionar esse sistema. O Santos realmente sofreu um pouquinho com isso aí, foi amador. É interessante que a partida, o confronto das oitavas da Libertadores, ele não está só dentro de campo, mas ele está fora de campo. Sim. O time argentino, todo o aparato jurídico do time argentino estava só esperando terminar o jogo para eles poderem lançar essa notícia aí para os meios de Até comunicação. o presidente do Santos mencionou que eles jantaram junto com os dirigentes do clube argentino e meia hora após o final do jogo, eles estavam ali com a denúncia prontinha, já sabiam tudo que tinham que fazer. É um jogo muito sujo, né? É sujo. E a gente tem aqui alguns outros casos. O Santos tem que ganhar por 4-0 no jogo de volta, se acontecer a punição. Não consegue, né? Não consegue. Não tá ganhando nem de 1-0. Acho muito difícil o Santos. Acho que realmente decreta a eliminação. Lamentável, né, cara? Um clube, uma competição como a Libertadores, que é a maior competição dos continentes americanos. E um clube que, se passasse para a próxima fase, ia ganhar um dinheiro. Eu não vou dizer que o Santos ia ser campeão da Libertadores, porque é o time que está lutando para não cair. É um time que está tentando fugir do rebaixamento. Muito difícil. Mas é deixa dinheiro, de lucrar o dinheiro. Tinha conseguido um empate lá na Argentina. Agora, não sei. Talvez não, mas talvez a venda de ingresso possa cair agora pro jogo de volta. Com certeza. Porque com certeza. Quem vai acreditar? A torcida já não comparece direito. Não tem torcida. Vai ter que colocar ingresso de graça. Eles colocaram ingresso no Brasileirão por R$ 7,50, a média do ingresso. Vai ter que colocar de graça pra torcida aí, porque é difícil. Ou coloca o jogo lá no Pacaembu, que com certeza vai dar mais do que 7 mil, que é o máximo que consegue colocar lá na vida, mais ou menos. Eu trouxe aqui alguns outros casos. Temos 5 casos no Brasil. Um a gente já falou, que é o da Portuguesa. A gente teve o América Mineiro em 2014. O time perdeu 21 pontos por escalação irregular do lateral Eduardo em 4 partidas. Como você escala o jogador irregular por 4 partidas? A gente teve o Flamengo em 2013. Um clube como o Flamengo também. Escalação irregular do lateral esquerdo André Santos na partida contra o Cruzeiro. Culminou na perda de 4 pontos. Aí a gente tem a Portuguesa em 2003, já falamos. São Paulo, em 99, perdeu 4 pontos por escalação irregular. Sandro Hiroshi, que havia adulterado a data de nascimento. Você tá de brincadeira. Foi no Brasileiro? No Brasileirão? Acredito que foi no Brasileirão, aqui não menciona, mas eu acredito que sim. E o Criciúma, em 2014, 3 pontos pela escalação de Cristiano na derrota por 1-0 para o Goiás no Campeonato Brasileiro. E caiu O jogador estava suspenso por 5 jogos. Caiu para a segunda divisão nesse ano. Daqui 10 anos a gente vai estar falando de novos casos que vão acontecer. Mas é lamentável, né, cara? É lamentável para os torcedores do clube, né? Vão ter que pedir explicação aí para a diretoria que não está trabalhando. E para a torcida do Santos, acho que é torcer para dar uma loucura na Comebol. Não tem o que fazer. O negócio agora é focar no brasileiro, porque... Perigando, né? Periga de cair, sim. O Santos tem quantos pontos? Fechou o primeiro turno, deve ter fechado o primeiro turno com 21 pontos, por aí. Precisa fazer mais 20. Qual que é a meta para não cair? 46. 46. O Santos está com 21, já contando o empate com o Ceará, mas também tem um jogo a menos, né? Tem o jogo contra o Vasco ainda para disputar lá da terceira rodada. Mas é uma situação muito complicada do Santos. Tem que fazer 26 pontos no segundo turno, não é impossível. Tem muito time aí pedindo passagem também no lugar do Santos, que é o caso do Vasco aí. Ceará. O Sport, os times do Nordeste Vitória, todos. Sim. Mas é uma situação muito delicada do Santos. Tinha uma alegria para o torcedor que era ver jogo de Libertadores e agora provavelmente não vai ter mais. É lamentável pro nosso futebol. Mas enfim, galera, esperamos que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje, aqui com essa polêmica. A gente pede que vocês curtam a nossa página no Facebook, que é o gorpacast.com/Facebook. É o contrário, né? É o contrário, né? facebook.com/gorpacast, tá difícil. Se inscrevam aqui no nosso canal, no GorpaCast, assinem o sininho para receber notificações, deixem nos comentários o que vocês gostariam que a gente falasse.
E semana que vem, possivelmente, vemos aí com transferências, essa janela Possível, europeia, janela de né? transferência que fecha, Que fecha aí, a gente na vai falar. sexta-feira, a gente no sábado já traz tudinho. Já tá estudinho pra você, então fica ligado aí com a gente todos os sábados, a editoria de esportes do GuarpaCast. Galera, um abração, até sábado que vem. Fiquem bem aí, juízo final de semana, e é isso. Até mais. Até mais. Valeu.